Caro presidente, vindo do Cariri, lá de Lavras, deputado Daniel Oliveira, senhores deputados, senhoras deputadas, os caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Cariri, ouvintes da Rádio FM Assembleia, um retorno agradável a todos para podermos aqui, como muitos dizem que o país só começa depois do Carnaval, começarmos para valer a batalha do dia a dia do homem e da mulher cearense, seja ele ou ela no parlamento ou em qualquer outra atividade do nosso Estado. Mas venho aqui hoje, senhor presidente, para fazer o registro de que ontem foi comemorado o aniversário de emancipação política pelo 28º ano do município de Jijoca de Jericoacoara. Aproveito aqui para saudar o deputado João Jaime, que foi um dos entusiastas, acho que ainda era vereador, não era, João Jaime, em Acaraú, quando capitaneou a luta por aquele município, aquele distrito à época, que depois de sair de Acaraú foi ser distrito do município de Cruz e, por conseguinte, elevado à categoria de município depois de um plebiscito há 28 anos atrás. Então, ao fazer esse registro, é de darmos uma demonstração do quanto esse município tem sido importante para o desenvolvimento do interior cearense, notadamente pela grande vocação que tem para o turismo. O litoral extenso daquele município, que faz com que o convite à antiga Vila do Serrote, hoje a Vila de Jericoacoara, tenha sido intensificado ao longo dessas 3 últimas décadas, confundindo-se justamente com a época da emancipação política daquele distrito, para se demonstrar como um dos municípios que tem conseguido fazer ao longo dos tempos, variadas gestões que conseguiram contribuir para o desenvolvimento daquele município. Já tiveram a oportunidade vários cearenses e estrangeiros de dirigir aquele município, e cada um ao seu tempo, à sua época, conseguiu fazer a sua marca no sentido de demonstrar o quanto o município de Jijoca de Jericoacoara, mas que tem como grande expoente, sem nenhuma dúvida, a Vila de Jericoacoara, tornarem-se um dos destinos indutores turísticos do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Conhecida há algum tempo atrás como uma das mais belas praias do mundo, Jericoacoara tem toda ela a sua cultura própria, no sentido de se fazer com que os nativos e aqueles que visitam a vila possam fazer a verdadeira miscigenação de tudo aquilo que se pode comportar-se como a cultura local em uma maneira de se fazer com que o município e principalmente a Vila de Jericoacoara consiga, com tudo isso, dar essa motivação para a visitação ali. Hoje o município tem como prefeito o nosso amigo Lindbergh Martins, que tem feito uma administração das mais sérias e daquelas que procura sempre fazer a valoração, tanto entre a parte mais rica do município, que é a vila, que tem o grande apelo turístico, mas também os demais distritos e principalmente a sede do município, que tem procurado, nesse momento, ter uma atenção cada vez melhor e maior, com uma maior identificação no sentido também de dar uma qualidade de vida para os distritos que compõem aquele município. Dessa maneira é que, ao completar 28 anos de emancipação política, o município de Jijoca de Jericoacoara tem essa caracterização de, na região norte do estado, dar verdadeiros exemplos. Agora mesmo está em execução as obras daqueles que fazem o hospital do município de Jijoca de Jericoacoara, que está sendo modernizado e trazendo uma forma muito de melhor assistência através de equipamentos modernos que ali serão instalados e que o município possa voltar a que seus filhos possam nascer dentro de um hospital no próprio município. Também de escolas, como recentemente tivemos agora uma das escolas nota 10,
que teve a oportunidade de ser notícia nacional, numa série da Rede Globo, uma demonstração de que uma escola lá na longínqua localidade de Córrego Perdido pudesse ter ali professores abnegados e alunos também voltados para terem o interesse cada vez melhor e maior de procurarem fazer das fraquezas força e, acima de tudo, com a seriedade que tem a administração pública municipal, e leia-se o secretário municipal e todos os colaboradores da rede pública municipal de ensino, no sentido de ter esse fortalecimento da educação no município de Jijoca de Jericoacoara. Voltando à escola, uma escola que tem aproximadamente 150 alunos, mas que dá a demonstração, embora com infraestrutura não tão adequada como em outras categorizações de escolas do município ou da região, mas tendo a oportunidade ali de fazer um jeito diferenciado, onde as crianças, mesmo enfrentando transporte de difícil acesso, através de ônibus 4x4, passando em toda a extensão do município para transportar os alunos para aquela escola, mas que conseguiram, numa demonstração ímpar, mostrar que no estado do Ceará, lá no município de Jijoca de Jericoacoara, tivemos a oportunidade de ver uma escola sendo premiada com educação de qualidade e, acima de tudo, dando oportunidade para que a população do município sinta-se prestigiada com essa ação. É isso, uma das formas que queremos nesta manhã trazermos para mostrarmos o quanto é importante para a nossa economia do estado do Ceará a participação do município de Jijoca de Jericoacoara, em especial o destino indutor Jericoacoara, para os melhores dados e as maiores obtenções que temos ao longo desse tempo relativamente ao município de Jijoca de Jericoacoara. Deixo aqui, na pessoa do presidente da Câmara, vereador Jair, e também do prefeito Lindbergh Martins, os parabéns pelos 28 anos de emancipação política do município. Senhores deputados, senhoras deputadas, dividi meu tempo, meu discurso justamente em duas partes. Agora passo a me dirigir a um tema que é dos mais importantes e que aqui já havia falado há 2 semanas atrás, mas volto a insistir, porque lendo hoje o jornal O Povo, nós estamos vendo que, mais uma vez, o silêncio que está sendo colocado em relação ao Banco do Nordeste do Brasil, temos a oportunidade agora de passar aquilo que é o pensamento do editorial hoje do jornal O Povo. A falta de posicionamento do governo Bolsonaro entre o Banco do Nordeste é tema dos bastidores políticos e econômicos. Conforme o jornal O Povo apurou, a escolha da nova direção da instituição foi deixada de lado enquanto as atenções se voltem para a reforma da Previdência. Pode ser até que manter o banco como estatal seja moeda de troca para aprovar a reforma, considerada a principal medida do governo para esse ano. Em janeiro... Deputado Salmito pede uma parte, quando possível. Logo em seguida, meu caro deputado. Em janeiro, o Povo publicou que a lista para a presidência do banco, do ministro da Economia, Paulo Guedes, continha 5 nomes. Já a última notícia oficial sobre o BNB veio do secretário de Desestatização e Desinvestimentos, Salim Matar, de que apenas Petrobras, Caixa e Banco do Brasil permaneceriam estatais. Mas o atual presidente do banco, Romildo Rolim, destaca que reuniões com o governo, inclusive com Matar, foram realizadas e que não foi externada a intenção de mudanças na instituição. Somos um banco governamental e escutamos o que o governo federal pensa para o Nordeste, mas também levamos colaborações para conhecer a região, diz o presidente Romildo. Conforme o mestre em Economia e professor de Finanças do CAEM, da UFC, Paulo Matos, a indefinição pode soar como falta de conhecimento da máquina pública, pois o cargo de presidente do BNB é um dos mais importantes do segundo escalão governamental brasileiro. Tem sido a escolha mais lenta que nos governos anteriores. Acho que a razão política pode estar causando o travamento, pois por ser o principal banco de fomento da região, que é onde Bolsonaro tem a sua maior rejeição, pode ser politicamente uma boa escolha. O vice-presidente do IBEF, Raul dos Santos Neto, lembra que a intenção da equipe econômica seria de realizar a fusão com o BNDES. A sede do BNDES, deputado Jeová Mota, é entre o Rio de Janeiro e Brasília.
técnicos formados no BNB são especialistas na região. Já o BNDES é muito generalista, atuando junto a grandes empresas. O deputado federal e presidente do meu partido, André Figueiredo, classifica a ideia de fusão como um golpe muito duro, numa região que é muito sofrida e precisa ter instituições que pensem o seu desenvolvimento. O fato é que uma frente parlamentar do Nordeste deve ser montada para fazer pressão contra a influência dessa Secretaria de Desestatização e Desinvestimentos conduzida por Mata. Digo isso porque o Banco do Nordeste é para todos nós uma oportunidade de se fazer com que tenhamos a possibilidade de fazer com que o Estado do Ceará e as demais unidades da Federação, por favor, Débora, o Estado do Ceará e as outras unidades da Federação tenham a oportunidade de fazer com que a população do nosso Estado do Ceará e do Nordeste brasileiro tenham aqui a forma de se preciso for, não para penalizar qualquer daqueles brasileiros que sejam atingidos pela reforma da Previdência, mas que a bancada cearense no Congresso Nacional deve falar grosso para que o Banco do Nordeste continue sendo o grande patrimônio do povo brasileiro e nordestino, como é atualmente. Passo a ouvir a parte do nobre deputado Salmito Filho. Bom, eu quero me somar à preocupação de Vossa Excelência, assim como já manifestou aqui o deputado Romeu de Guerre, assim como já manifestou também o deputado Daniel Oliveira, Vossa Excelência e outros colegas deputados, em relação à importância estratégica, não para o partido A, B ou C, não para a politicagem, até porque nós somos, o nosso partido, o PDT, é um partido de oposição ao governo federal, nós não temos nenhuma expectativa de ocupar nenhum espaço, nenhum cargo na direção do banco, mas a nossa preocupação ela é com a economia e especialmente com a sobrevivência da população do Nordeste brasileiro, mais ainda do semiárido. Uma vez o jornal O Povo traz essa matéria, eu quero só me somar a Vossa Excelência, o tempo é muito curto, mas para dizer que o Banco do Nordeste, ele é mais do que um banco, ele é um banco de desenvolvimento. E ele é mais do que um banco de desenvolvimento, porque ele está no Nordeste brasileiro, especialmente no Nordeste setentrional, do semiárido, que poucas atividades econômicas têm viabilidade. Depois da crise do algodão, aqui no Nordeste setentrional, nós não encontramos ainda uma oportunidade produtiva que consiga conjugar a viabilidade econômica, social e ambiental no nosso querido semiárido, popularmente conhecido como sertão. Então, eu quero me somar à preocupação de Vossa Excelência. Imagino que, com espírito público e muita responsabilidade, essa deva ser a preocupação de todos os deputados estaduais do Nordeste do Brasil e de todos os deputados federais e senadores, em defesa do Banco do Nordeste como uma ferramenta importante para o financiamento do desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Parabéns, deputado Sérgio Aguiar. Ao incorporar o pronunciamento, ou melhor, a parte de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento, é uma demonstração de que o sociólogo e professor Salmito traz para esta casa o seu pensar numa maneira que temos aqui de defender com garras, unhas e dentes, aquilo que for preciso, o nosso conterrâneo, o Banco do Nordeste. Ele que é um banco desafiador, que faz com que o seu programa de microcrédito seja o maior da América Latina de uma instituição econômica, não digo instituição simplesmente financeira, mas uma instituição desenvolvimentista. Já basta aquilo que vimos passar a Sudene, já basta aquilo que estamos vendo ocorrer com os mecanismos e instrumentos de política de planejamento que precisam ser reforçados no Brasil e são muitas vezes deixados de lado. E agora não podemos, de forma alguma, deixar que os economistas, os financistas, aqueles que pensam que o Nordeste é um apêndice pesado para que o Brasil possa carregar, que não nos vejam como um dos estados e principalmente uma das regiões que está aqui para mostrar
que tem o que se produzir, seja com a produção na pesca, seja com a produção nas energias alternativas, como as energias de vento ou energia solar, seja com o financiamento da produção industrial indispensável para a geração de emprego e renda na região nordestina, que o Banco do Nordeste, que tem esse papel de fazer com que, não apenas aos grandes investimentos, mas também ao pequeno, médio e o micro, seja ele assistido. O BNDES não terá a mesma capilaridade. Deputado, eu acrescentei os 3 minutos a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, também legítimo parlamentar que encabeça a lista da Frente Parlamentar em defesa da manutenção do Banco do Nordeste, aqui, deputado Daniel Oliveira, e que tenho convicção de que, como eu, será um daqueles que lutará para que o Banco do Nordeste continue a ser o banco conterrâneo, a ser o banco que faz a diferença para o desenvolvimento do nosso semiárido nordestino, da população que vive nos estados do Nordeste e que tem a difícil missão de, muitas vezes, fazer com que as intempéries do clima, como é o caso da seca, outras vezes as enchentes, como estamos vendo em alguns municípios ocorrer, principalmente aqui na capital Fortaleza, sejam eles melhor compreendidos, para que a gente possa fazer com o financiamento da produção, a gente tenha o Banco do Nordeste aliado a todos aqueles que querem o bem dessa região. Era isso, senhor presidente, que queria deixar na manhã desta quinta-feira, no nosso pronunciamento no primeiro expediente. Agradecer ao deputado Bruno Pedrosa que nos cedeu o tempo para que pudéssemos aqui nos pronunciar. Bom dia.